Vamos falar, né, dessa diferença entre um pai e um condutor, um aio. O apóstolo Paulo, ele consegue entrar nessa questão, que é uma questão muito delicada até, né? Por quê? Devido ao momento que ele estava vivendo no ministério apostólico dele. O que estava acontecendo, né? As portas estavam fechadas para o apóstolo Paulo. A gente percebe no livro de 1 Coríntios, né? Principalmente aqui quando ele toca, mas lá na frente ele vai ser mais incisivo. Havia aquela conversa, ele para escrever ele é bom, sabe? Ele é valente quando escreve, mas quando ele está aqui na frente da gente, ele é um gatinho, não manda nada, né? Mas o apóstolo Paulo nunca quis mandar em nada. Não era uma questão de mandar, era uma questão de respeito. É uma questão, como ele vai colocar aqui, de pai para filho, de gratidão ou ingratidão. Essa é que era a questão. Então, a forma que os líderes da igreja lá de Corinto estavam tratando o apóstolo Paulo era uma forma desprezível. E Paulo vai entrar, ele vai bater forte. É por isso aqui, na verdade, ele já bateu forte, né? Nós já vimos aqui no capítulo 4 que ele não teve muita dó, não, né? Então, ele começa dizendo aqui, no versículo 14, eu não vos escrevo para vos envergonhar, eu não estou querendo envergonhar ninguém, né? Como assim, pastor? Por que ele está falando isso? É por causa das coisas que ele falou, né? E que coisa que ele falou? Aqui no capítulo 4, ele diz, vocês estão cheios de soberba, vocês estão achando que vocês são os bons, que vocês não precisam mais de nada, né? Então, ele toca nesses assuntos aqui, até ele usa os termos bem pesados, né? Aqui no capítulo 4, você pode dar uma olhadinha, versículo 8, vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, estão reinando sem nós. Quer dizer, eles estavam se achando, meus irmãos, assim, os grandes cristãos, né? Fartos, ricos, para que Paulo, né? Tá bom, Paulo está dizendo, nós somos os desprezados, nós somos o lixo deste mundo, para vocês nós somos isso aí, né? Hoje a gente não presta para mais nada, é o que ele está dizendo aí. Ele pegou pesado, né? Nós somos loucos, nós fomos fracos, somos lixo do mundo, somos a escória deste mundo. Ele pegou pesado. Mas olha o que ele está falando. Eu não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Porque ele está tentando explicar desde o capítulo 1 que os irmãos, que aquela igreja, ela tinha que abrir os olhos. Que lá não tinha ninguém melhor do que ninguém. Que não é porque foi batizado por A ou por B que é melhor do que alguém. Então havia uma soberba, um orgulho tão imbecil e infantil naquela igreja, que o apóstolo Paulo ele diz, eu tenho que condenar isso, não tem jeito, né? Não seja melhor do que você né? Não pense que você é melhor do que os outros, né? Se gabando de uma e de outra pessoa. Agora surge a pergunta para nós aqui, né? Por que Paulo usou palavras tão duras? Por que Paulo fez isso? Meus irmãos, é essa questão de consciência, né? Ele está dizendo aqui desde o capítulo 2, do capítulo 3, né? No capítulo 2 ele fala assim, eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês são criança, vocês têm a mente desse tamanho, infantil, né? Então não estou podendo falar para vocês, né? O que vocês receberam que Deus não deu para vocês? Então, veja só, eles tinham um espírito de orgulho, mas também era um espírito de ingratidão. O que vocês receberam que Deus não deu para vocês? E não era uma humilhação, meus irmãos. Pegar pesado desse jeito é humilhação? Não, não é humilhação. É tentar fazer a pessoa abrir o olho e falar assim, muito obrigado, né? Quero agradecer a Deus, eu quero agradecer as pessoas que Deus usou para me chegar onde eu cheguei, né? É uma coisa simples, mas é uma coisa que vem, meus irmãos, de uma pessoa espiritual. Uma pessoa carnal, não, ela se engrandece, vai se achar muita coisa, né?
Então, o apóstolo Paulo ele é bem claro, estou aqui para adverti-lo como filhos. Vamos para o versículo 14 de novo. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas eu chamo a atenção como filhos e filhos amados, né? Filhos amados. Então, se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo sempre fez no ministério dele, é chamar a atenção dos irmãos. Dizer assim, eu estou chamando a atenção de vocês como um pai, ele chama a atenção de um filho. Mas você vê, né, uma criança bagunçando e coisa e tal, né? O pai está perto, a mãe está perto e não faz nada. Não faz muito tempo, estava vendo um vídeo na internet que o padre estava fazendo a missa lá, a criança saiu, veio lá, puxou o negócio, derrubou todas as coisas do padre, caiu no chão, né? E o pai e a mãe nem tomou uma iniciativa, né? Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou esse tipo de pai. Eu não sou. Ele vai explicar para os coríntios aqui. Eu sou o pai espiritual de vocês. Então, eu, diante de Deus, né, eu tenho aqui a obrigação de fazer o quê? De chamar a atenção de vocês. Então, pastores e irmãos que amam, vão fazer o quê? Eles vão alertar uns aos outros. Não, ninguém pode falar nada para ninguém. Ninguém pode chamar a atenção. Não. Ninguém pode julgar, tá bom? Aí, vamos supor, né? Tem a irmã Dirce que está aqui, ela está lá fazendo comida. O que acontece? As crianças dela pequenininha ainda, seja o Marcos, seja a Sarinha, corre para o fogão e ela está fervendo água. A senhora vai fazer o quê, irmã Dirce? Deixar ela ir lá no fogão? Não, não vai deixar, entendeu? Vai fazer o quê? Vai pegar aí, cuidado menino, olha, se você vir aqui de novo, não é assim que o pai faz, né? A mãe, se você, é assim, por quê? Porque ele ama, ele tem amor, e por ele ter amor, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu tenho que ajudar essa igreja a quebrar esse orgulho espiritual, e os males que estão acontecendo aí dentro. Então, nós vamos chamar a atenção como pais, né? É isso que ele está fazendo. Então, a Bíblia não ensina a gente não julgar. Não é que não ensina a julgar. O que a Bíblia ensina é diferente, né? Que você, às vezes, tem mania, ou eu, de tirar o cisco do olho do camarada ali, e esquecer que tem o quê? Uma trave no meu. Então, sempre que a gente vai corrigir, admoestar injustiça, a gente tem que lembrar, olha, eu também sou um pecador, eu sou uma pessoa falha também, né? Mas de repente você encontra aquelas pessoas, sabe, assim, que eles são tomadas de uma justiça própria, de uma santidade, sabe, que só está faltando se vestir de branco e colocar uma auréola na cabeça. E quando você conhece a história da pessoa, você sabe que aquilo ali não é verdade, é uma mentira. Mas você tem que aguentar, né? Você tem que suportar aquilo ali, não tem jeito. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu vou chamar sim a atenção de vocês, como um pai, ele chama a atenção de um filho. Agora, meus irmãos, versículo muito importante é o versículo 15, que ele fala mesmo assim, vocês podem ter 10.000 instrutores, ou aios, em Cristo. Não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, eu sou o vosso pai, eu vos gerei em Cristo Jesus. Pai, meus irmãos, pai espiritual, é como ele está dizendo aqui, eu vos gerei em Cristo Jesus. Foi lá, né? Eu, por exemplo, tenho muita gratidão com o pastor que ele pregou o Evangelho para mim. Não é uma gratidão falsa, não, é uma gratidão verdadeira. Esse pastor, ele estava lá, ele se interessou pela minha alma, quando ninguém se interessou pela minha alma. E ele foi me buscar, né? Pela palavra lá, eu me converti, né, numa campanha missionária, e na semana seguinte ele estava lá. Vamos para a igreja, vamos lá, me ensinou a palavra de Deus, né? Com 2 anos ele precisou ir embora. Por quê? Porque ele casou com uma moça e a moça não quis ficar na igreja. Foi embora para Manaus, né? Mesmo que ele insistisse, mesmo ela pegou, disse que não, né? Ainda chegou lá em Manaus, passou uns 2, 3 anos, ela disse, eu não quero você, e foi embora. Ou seja, o ministério dele, ele ficou prejudicado por isso, né?
Um dia eu estava em Manaus, numa igreja lá, era uma igreja razoável, não era nem pequena nem grande a igreja. E ele estava lá, né? Ele estava lá. Ele descobriu que eu ia pregar lá, foi a primeira vez que eu vi ele, depois, talvez, de 20 anos, até mais de 20 anos, uns 25 anos, não tinha visto mais. Ele não tinha nem um dedo na mão, porque ele trabalhava com serralheria, montava, cansado assim, está bem, cansado mesmo, né? Mas no meio daquela pequena multidão, eu enxerguei ele lá atrás, né? Eu estava pregando a palavra de Deus lá, quando eu vi ele, acabou o culto, eu digo, olha, eu queria aqui, né, nessa igreja, eu queria que uma pessoa ficasse de pé, e se pudesse, viesse aqui na frente, né? Essa pessoa é o meu pai espiritual. Foi ele que me gerou em Cristo Jesus. Foi através da palavra dele que eu estou aqui hoje. Por quê? Porque eu me converti, quem me abraçou, foi lá, me pegou, foi ele, né? Então, eu me lembro dele chorando ali, né? Paulo de Oliveira Barbosa, é o nome dele. Irmãos, a gente sabe quem que é o nosso pai espiritual. Eu posso até mentir, não tem nada a ver com aquela pessoa, né? Mas quando precisava trocar as fraldas, porque tinha muita sujeira, quem que trocava? Aquele pastor. E era muita sujeira. Então, meus irmãos, os pais espirituais têm esse dom. Qual o dom? De cuidar do filho, mesmo quando ele está sujo. Não é assim, velho? A mãe é assim, o pai é assim. É deles, não é verdade? Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês podem ter 10 mil aios. Vocês, depois que vocês se converteram, aprenderam a Bíblia, né? Aprenderam as coisas, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Pode contar a vantagem de 10 mil pessoas aqui, mas quem gerou vocês em Cristo foi aqui. É. Veja, irmãos, instrutor aqui significa pedagogo, condutor, né? Diga uma coisa, o pai sempre vai amar o filho, sempre. O filho pode andar errado, o filho pode andar certo, o filho pode dar trabalho ou não, mas o pai ama, ele ama, né? O professor, a obrigação dele às vezes é ensinar, mas a obrigação dele não é amar. O professor lá na escola, ele pode até amar, mas não é a obrigação dele, ele não tem o dever de amar. Mas o pai, não é uma questão de dever, é uma questão de ser, né? Então, ele vai sempre amar, vai olhar, falar, esse filho aqui está meio rebelde, né? Precisa chamar a atenção, está muito egocêntrico, né? Então, vamos lá, meus irmãos, tem uma realidade lamentável hoje, né? Qual que é a realidade? O que está acontecendo hoje é muito diferente do que acontecia quando, por exemplo, eu me converti, né? Há 43 anos atrás. Por exemplo, a nossa primeira igreja aqui em Marília é a primeira igreja batista de Marília. Ela surgiu em 1931. Como é que essa igreja nasceu? Tudo bem, né? Estava abrindo a cidade aqui. Alguns irmãos que eram de Pirajuí, né? Eles vieram trabalhar aqui em Marília, naquela estação ferroviária, naquele tempo que eles estavam fazendo as cidades. E alguns eram crentes, né? E eles, juntamente com o pastor Anderson, eles se reuniram e falaram assim, vamos fazer nascer uma igreja, ou seja, a igreja primeira de Marília, ela na verdade, ela é filha da igreja de Pirajuí. Quem já foi em Pirajuí? Alguém já foi em Pirajuí? Já foi em Pirajuí? Só alguém mais já foi em Pirajuí? Que tamanho que é Pirajuí? É muito pequena. Só que a igreja de Pirajuí, ela é muito mais velha que de Marília, e é a mãe dessa igreja. É assim que nasciam igrejas, a mãe gera o filho, a filha, é assim que funciona. A primeira igreja presbiteriana independente aqui de Marília, também é de 1931, as duas nasceram juntas praticamente. Por quê? Porque lá em Gália tinha uma igreja presbiteriana independente, famílias presbiterianas saíram de Gália
e vieram para Marília. E assim nasceu a primeira igreja presbiteriana independente de Marília, que é filha de quem? A mãe dela já morreu, porque lá em Galha, a igreja mesmo que tinha lá, faleceu. A que tem hoje é outra, mas aquela igreja acabou, mas não deixava de ser filha dela, né? Como é que é hoje? Hoje é diferente, por dois motivos, né? Pela forma que nascem as igrejas, praticamente de divisão. Conversando com o pastor, né, Vinils, ele estava me falando, né, de alguns grupos que se surge, coisa e tal, e acontece isso mesmo, né? A pessoa vai, não é uma geração, sabe? É uma divisão, se a gente for ver, né? Não está gerando, está dividindo, né? Poderia somente ser gerado, mas não é uma geração, né? Infelizmente, esse é o mal dos tempos, né? É como se, olha, eu não quero mais pertencer para essa família, hein? Por quê? Porque, calma lá, né? Vamos dizer que o Felipe, ele vai casar com a Ana Beatriz, aí o Felipe olha e fala assim, ó, pai, eu não quero que o senhor, vamos dizer que, em vez de ser o Felipe e a Ana Beatriz, seja a Lara, né? A Lara olha e fala assim, ó, pai, é o seguinte, eu não quero que o senhor me leve no altar, não, né? Eu vou escolher outra pessoa, né? Bom, é claro, o pai não vai impedir da filha, o pai vai impedir a filha de casar, né? Não, não vai impedir a filha de casar, de jeito nenhum. Eu tive o privilégio de entrar com a minha filha e casar a minha filha, né? Mas vamos dizer que ela fala uma coisa dessa. O que o pai vai sentir? Vocês gostariam? É uma coisa esquisita. Então, meus irmãos, quando há uma geração, é perfeito. As coisas acontecem naturalmente, sabe? Tudo é natural, não tem nada forçado. Ah, mas eu vou escolher o fulano lá, que ele é mais bonito que o senhor, pai. Ah, ele é mais certinho que o senhor, pai. Eu vou escolher o fulano lá. Mas pai é um só. As pessoas vão olhar e vão dizer, ela não fez muito certo não, hein? Porque não é o pai. Então, isso é um motivo, isso é um problema que tem hoje na geração. O outro problema é a franquia, né? Hoje se vende franquia. De repente você escuta falar assim, ó, Igreja Batista da Lagoinha, mas nasceu da Lagoinha? Chega no pastor, nos irmãos que estão lá, você era de qual igreja? Ah, eu pertencia para a Igreja Batista do Buscapé, aqui de Marília. Ah, é? É. Mas por que virou? Ah, não, porque é a placa, né? A gente agora é a moda, é o que, entenderam? Igreja Assembleia Vitória em Cristo do Malafaia. Mas foi o Malafaia que visitou aquelas famílias? Que ganhou aquelas almas? Ou ele vendeu uma franquia? Tipo, franquia de perfume, né? Vamos lá, Natura, vou abrir uma loja da Natura, né? Então, a igreja, infelizmente, ficou assim hoje. Nós vamos abrir uma igreja aqui, Vitória, não sei do quê. Nós vamos abrir uma igreja. Então, meus irmãos, até no nosso meio, nós vamos abrir aqui uma NIB aqui e tal. Ah, virou isso agora? Estamos nesse ponto? Então, são duas coisas, né, que está acontecendo, mas é muito parecido com o que estava acontecendo lá em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele foi praticamente deixado lá, né? E ele está lembrando, ó, eu sou o pai espiritual de vocês aqui, isso vocês não tem jeito de mudar, não vai mudar isso aí, né? Então, o que Paulo está querendo dizer, né? Aqui é o diferencial o pai do pedagogo. O pedagogo estavam dirigindo a vida dos irmãos de Corinto e eram aproveitadores, estavam semeando uma divisão entre eles, esses pedagogos, né? Ele estava lá, o apóstolo Paulo não prestava mais, né? Paulo está dizendo, eu amo vocês de verdade, mas vocês podem dizer o mesmo desses líderes que estão aproveitando de vocês. De repente a pessoa abre uma franquia, né? Não sei o que lá, church, porque hoje ficou outra moda em inglês, né? Coitado do mesmo, não sabe nem o que quer dizer aquela palavra lá, mas eu sou de church, né? Tá bom, né? Beleza. Apesar disso, se você chegar, né? Mas você conhece o líder dessa? Não conheço não, né? Só que é o seguinte, irmãos, o dinheiro que entra nessa igreja fica nessa igreja.
Nós não temos muitos membros, temos poucos, até bem poucos. Só que o que entra aqui, fica aqui para ser gastado aqui. Os líderes dessas franquias, eles querem tanto, tem que pagar tanto aqui. Acabou. Então, irmãos, quando a igreja se torna um negócio, veja o que o apóstolo Paulo está querendo combater, essa ideia desses pedagogos, desses aios, que estavam conduzindo aqueles irmãos para um lado, sabe, um lado afastado das igrejas de Cristo. Esses pedagogos se importam com vocês, Paulo estava dizendo, né? Eu vos gerei em Cristo, ninguém vai poder mudar isso. Uma coisa que Paulo falava para as igrejas, porque foi ele que começou o trabalho de Filipos. Foi ele que começou o trabalho lá em Gálatas, lá na Galácia. Ele que começou o trabalho lá em Tessalônica. Foi através dele que o Filemon, ele se converteu. Perdão, o Onésimo. E o próprio Filemon. Agora veja só, ele faz questão de falar assim: vocês são meus filhos espirituais. É meu filho. Quando ele escreve para Filemon, ele fala assim: Onésimo, um filho que eu gerei nas minhas prisões. Eu estou devolvendo esse filho para você. O mesmo ele disse da igreja de Filipos, das igrejas da Galácia e de Tessalonicenses. Ele estava mentindo? Agora um pastor chegar e falar assim: olha, eu gerei, né? É orgulho. Não, ele está falando assim: olha, esse trabalho foi começado assim. Veja, meus irmãos, ele nos leva uma pergunta, né? Se já geramos um filho espiritual, será que eu já levei uma pessoa a conhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Uma igreja, será que ela já gerou uma filha? Veja como é importante pensar nisso. Aí você tem uma igreja que diz assim: eu não quero, eu quero fazer só o quê? Né? Tem banco bonito? Tem cortina? Tem teto bonito? O púlpito é novo? Os microfones é de primeira linha? Os ar-condicionados funcionam? A vida todinha de uma igreja eu conheço muitas, eu não conheço uma, eu conheço muitas. Muitas e muitas e muitas. Entrou no mundo para viver para ela. Nasceu para viver para ela. Eu me basto. Eu, pessoalmente, eu não tenho prazer nenhum nem de ser pastor de uma igreja dessa, muito menos de fazer parte de uma igreja dessa se eu não fosse pastor, com toda sinceridade. Calma lá. Mas se for só para isso, vamos pensar, vamos fazer discípulos para quê? Para eles poderem sair e começar novas igrejas, gerar novas igrejas, né? A igreja que gerou a nossa igreja, como assim, lá atrás, né, aquela igreja de Murray, lá nos Estados Unidos, era uma igreja que o pastor tinha esse pensamento. Quando ele chegou lá, a igreja era assim, sabe, não tinha muito fruto, tal, era pouca coisa, pela idade dela, né? Aí ele mudou isso. Por que ele mudou? Ele falou assim: calma lá, como igreja, a gente vai ficar fazendo o quê? A gente vai fazer um templo novo, até fez um templo novo, bonito, sabe, elegante, mas nesse período começou a gerar filho, criou uma agência missionária, e essa agência missionária tinha um alvo, por mais dificuldade que fosse, eles queriam plantar uma igreja onde não tinha nenhuma igreja. Colocar um casal de missionário que fosse aonde não tem nenhum missionário. E eles conseguiram. O missionário que ficou, meus irmãos, eu acho que hoje, né, se contasse todas as igrejas batistas da fé que nasceram daquela igrejinha de Cruzeiro do Sul,
de 300 a 500 igrejas. Quer dizer que ela é vó de 300 igrejas no mínimo. Já pensou? Ser vó de 300, né? A geração. Mas vamos mudar. Nós queremos só ficar aqui no tapete vermelho. Pode. Quem disse que não pode? Pode. Veja, irmãos, quando nós chegamos aqui em 2002, imediatamente eu e a Mariazinha dissemos assim: olha, nós vamos abrir um seminário. Por quê? Porque é uma cidade grande. Ela precisa ter igrejas plantadas, igrejas que trabalham com o evangelho e tal, né? Foi feito isso aí, né? Nossa ideia, o nosso coração era fazer com que a igreja comprasse essa ideia e tivesse esse coração de ser uma igreja missionária. E é por isso, meus irmãos, que se ela perder essa vocação missionária, eu, por exemplo, não tenho mais vontade nem de ficar numa igreja assim, como eu falei para vocês. Se a igreja perde a vocação missionária, mas pastor, para fazer missão tem que ter dinheiro, para fazer missão tem que ter pessoas, tem que ter tudo isso. Vocês acham que a gente não sabe que tem que ter tudo isso? Mas aí você tem que estar disposto a gastar o dinheiro do embelezamento da igreja para missões. Então a gente tem que fazer escolhas. Que tipo de igreja, por exemplo, nós vamos ser? O apóstolo Paulo está aqui, né? Já gerou um filho espiritual, né? Ele gerou muitos. Agora, para a nossa igreja, já geramos filhas espirituais? Já. Ah, então tá bom. Não, não tá bom. Nós ainda estamos vivos. A igreja é um organismo vivo. Vai parar? Você sabia que quando passa um tempo, a igreja morre? Completamente. Paulo diz assim: sede meus imitadores, capítulo 4, versículo 16. Sede meus imitadores. Mas, pastor, não é melhor imitar Jesus? Mas no próprio livro de Coríntios, o apóstolo Paulo explica: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está falando. Então, não é que eu estou imitando o Paulo, o melhor é imitar Jesus. Pastor, quando é que eu devo imitar Paulo? Sempre? Não. Quando é que eu devo imitar Pedro? Sempre? Não, calma. Devemos ser tanto imitadores de Paulo quanto de Pedro, mas devemos imitar eles quando eles estão à imagem e semelhança de Jesus. Olha, eu quero imitar Paulo, por quê? Porque ele está pregando a palavra, ele vai de cidade em cidade pregando a palavra. Imite Paulo, vá lá, tente ser igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, a valentia dele de pregar lá na casa do Cornélio, depois de sair, pregar em outros lugares. Imite o apóstolo Pedro, vá lá, faça isso. Pastor Pedro negou Jesus Cristo, então você não imite ele, não. Pastor, o apóstolo Paulo estava brigando lá com o menino lá, né, com o Barnabé, por pouca coisa. Não, aí você não imite ele, não. O fato é, você imite ele quando ele está igual a Jesus. Essa é a questão. Né? Quando ele está parecendo Jesus, você deve imitá-lo. Não somente ele, mas qualquer dos apóstolos, qualquer personagem da Bíblia. Pastor, eu quero imitar o Abraão. Amém. Por quê? Porque o Abraão é o pai na fé. Ele é pai da fé. Mas tem coisas do Abraão que ele fez que você não vai fazer. A mesma coisa de qualquer outro personagem da Bíblia, por mais querido que seja. E tem personagem que nós amamos, não é verdade? Amamos e amamos muito. Mas aí você, meus irmãos, você tem que decidir, né? O apóstolo Paulo aqui, ele diz isso: sede meus imitadores, né? Nós temos aqui no versículo 17: por esta causa eu vos mandei o Timóteo, né, meu amado filho e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então Paulo, ele fala assim: eu estou enviando aqui meu filho Timóteo, ele vai ensinar vocês, tá? Meus irmãos,
ele é um filho que o apóstolo Paulo gerou. Olha como é que ele fala, estou enviando um filho para cuidar de outros filhos. Porque esses outros filhos estavam meio afastados. Então, Paulo está lembrando, até o termo que ele usa é muito lindo. Ele usa aqui no versículo 16, 17, ele fala assim: ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo. O que o Timóteo vai vir fazer aqui, né? Ele vai lembrar vocês como se deve andar em Cristo Jesus. Os caminhos em Cristo. Eles eram filhos iguais, só que esse filho estava mais fiel. Então ele lembraria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não, a igreja, né? Vamos, meus irmãos, para o livro de 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo... perdão, ainda não, né? Capítulo 16 e versículo 10, tá? Capítulo 16, versículo 10, diz assim, o apóstolo Paulo falando, né, com a igreja, falando só, quando Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Olha, Paulo conhecia aquela igreja e disse, eu vou mandar o meu filho Timóteo, ele vai ensinar as coisas para vocês aí. Quando ele for, lá no capítulo 16, quando ele for, eu não quero que ninguém fique molestando ele, desprezando ele, tá? Olha como ele conhecia a igreja de Corinto. Porque o Timóteo seria maltratado por eles. Então o apóstolo Paulo já está prevendo, eu vou colocar o coitadinho lá, vai ser aquele maltrato que só. Então o apóstolo Paulo pegou, né, e disse, olha, então eu vou aqui, né, já avisar que eu não quero ninguém maltratando ele. Agora, meus irmãos, para a gente terminar o capítulo 4, no versículo 18 em diante, diz que alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve eu vou ter convosco sim, se Deus assim permitir, né, se o Senhor permitir, e aí eu vou conhecer não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. O que Paulo está falando? Eu vou ter uma face a face aqui, né? Vou ter um face a face com esse pessoal. Então parece, meus irmãos, que alguns realmente, como ele está mostrando, tinham se assenhorado do trabalho lá em Corinto. O apóstolo Paulo foi missionário lá atrás, nunca mais passou aqui, nunca mais vai passar. Agora sim, vamos lá em 2 Coríntios 10, 10, né? É 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Vamos ver a opinião que eles tinham do apóstolo Paulo, né? Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Porque as suas cartas andam falando, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, a palavra é desprezível. É o que eles pensavam do Paulo, sabe? Aquilo lá quando está perto não é nada, não é nada. Quando está escrevendo, parece ser tanta coisa, né? De longe, parece ser tanta coisa, mas é fraco, desprezível. A presença de corpo dele é fraca. Tá bom. É uma presença fraca mesmo, né? Suportou quantas chicotadas, quantas pedradas. Geralmente quem falava isso nunca levou uma chicotada nem uma pedrada, mas falava que o corpo é fraco e desprezível. Nunca levou. Porque para você levar uma pedrada, para você levar uma chicotada, você tem que enfrentar o poder de Satanás, o inimigo. Para você ter uma porta fechada, você tem que ir lá na casa da pessoa, convidar ela para vir para a igreja. É assim que funciona. O pastor que resolver abrir novos trabalhos, ele vai ver o que tamanho que é a pedra e como se estala forte o chicote. É assim.
o tempo de frio, o tempo de fome, o tempo de sede. Por quê? Porque ele não pensa nele. Ele vai pensar no trabalho missionário. Ele pouco se importa se ele está de a pé, de bicicleta ou de avião, contanto que a palavra de Deus está sendo esparramada. Essa é a diferença. Então, o apóstolo Paulo está aqui, né, falando, ó, vocês que estão inchados, vamos voltar lá, né? Vamos voltar para a gente terminar em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá. Ele está dizendo aqui, vocês, tem uns aí que está inchado, né, versículo 18. O que é isso? Soberbo, orgulhoso, são os bons, né? Como se eu não houvesse de ter convosco, mas em breve eu vou, se Deus permitir. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, o poder. Não a palavra, eu quero ver a virtude. Ou seja, o que ele está fazendo? Estão fazendo o quê? Será que estão trabalhando mesmo? Então, meus irmãos, é fácil ver isso. Dá para ver, né? Dá para ver quantas pessoas têm sido discipuladas para poder sair pregando o Evangelho. Dá para saber se realmente há expansão do Evangelho. Dá para saber se está trabalhando ou não. Coisa mais fácil é o falar, como Paulo está falando. Vou ver não as palavras, mas é o trabalho, é a virtude. Porque vamos ver as costas dele. Em vez de você ver a frente dele, vê as costas dele. Se tem pedra, se tem chão, olha a testa dele lá. É assim. Então, no versículo 21 não, no versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, ou seja, em poder, em trabalho. Que quereis? Vou ter convosco com vara, com amor ou espírito de mansidão? Você, eu vou chegar aí. Se vocês quiserem que eu chegue batendo, eu chego. Agora, se vocês quiserem que eu chegue em amor, vocês mudam. Tá? Porque eu vou chegar aí. A promessa que ele fez. Eu vou estar aí. Né? Então, meus irmãos, é um pai falando para um filho, não tem jeito. É o pai falando, né? Está lá, minha irmã está aqui, meu sobrinho está estudando em Cornélio. Só do telefone tocar e ver que é a mãe, o filho faz o quê? Opa, onde você está, menina? Eu estou aqui na escola, não é assim? Mas ela é sem educação, porque ela está perguntando? Não, ela é mãe. Que mãe seria se não ligasse? Que pai seria se não se importasse?